Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Eduardo Toledo. Eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios. Nos últimos 7 anos, eu tenho feito consultorias para a empresa familiar. Hoje, o nosso tema vai ser sobre a visão estratégica do caixa na empresa familiar. Existem três principais ações que nós podemos desenvolver no dia a dia da empresa que faz que mude esse comportamento da empresa. São eles: ter um processo de retirada, ter um acordo formal e ter um planejamento estratégico e financeiro. O que envolve, né? Quando nós juntamos esses três pontos, a gente acaba criando um fluxo, né? Um processo e uma gestão muito efetiva dentro do caixa da empresa, separando o que é a vida pessoal e trazendo uma saúde financeira, né? Para a empresa muito grande, tá bom? E vamos falar um pouquinho de cada um. Quando eu falo de o processo de retirada, o que ele contempla? O processo de retirada é entender em que momentos eu posso tirar, até que valores eu posso tirar, quais são as alçadas de cada pessoa, cada integrante na família pode ser feita, né? E uma prestação de conta efetivamente dali. Olha, a gente pode retirar esse valor nessa situação e você tem que me entregar esse documento com esse relatório. Quando nós montamos esse caminho a ser percorrido pelo integrante, automaticamente o integrante da família ele começa a repensar. Fala, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que prestar conta, eu vou ser questionado, né? Então a gente mata uma situação drástica que é um comportamento do dia a dia, sabe? Ah, eu vou passar ali no posto e vou colocar gasolina com cartão corporativo. Aí eu vou almoçar. Aí eu vou pedir uma pizza, né? Quando a gente começa a colocar assim, eu vou comprar essa roupa aqui. Quando a gente começa a colocar só esse processo de retirada, que é o prestar a conta e formalizar, o integrante da família sente o peso. Isso diminui, e eu vou te falar, pelas consultorias, por tudo que a gente fez, isso diminui em 60% já do consumo. É automático, diminui 60% da família toda. Porque ela vai ter que prestar conta e aí ela vai enxergar que ela está fazendo mal para a empresa, tá? O segundo ponto é esse acordo formal. Quando eu crio essas alçadas, quando eu falo do que pode ou não pode, em que situação, e né, eu já construo a estrutura do que pode ser feito. Mas dentro desse acordo, eu trago algumas situações como: se eu não fizer ou fizer de forma errada, se eu utilizar de forma indevida esse caixa, eu tenho tais punições. E essas punições, elas são acumulativas. Sabe quando a gente está numa situação de um condomínio, né? Quando a gente mora em condomínio de prédio, você fez uma coisa contra o regulamento, você recebe uma cota condominial, né, como multa. Se você se reincidir, você recebe duas. Se você se reincidir, você recebe três. E aí vai. É a mesma situação nesse acordo. Essa multa tem que estar muito certa, né? Baseada na posição dela hierárquica dentro da empresa, né? Se ela for fazer mais do que uma, duas, três vezes, essas situações vão sendo acumulativas até o momento que tem que ter uma posição maior. Eu já vi em empresas que eu trabalho até expulsando pessoas da empresa. O integrante vai falar, olha, aqui você não trabalha mais. De uma certa forma, adquirem a cota dela e fala, aqui você não trabalha mais. Já ocorreu isso, tá? E aí, dentro desse acordo, tá até isso daí. Em que momento, se eu chegar num topo, que eu não posso mais aceitar essa atitude, né? O que acontece com essa pessoa? Então, baseado num consenso da família, eu posso comprar a cota, né, dessa pessoa na família. E também existem casos que a família falou, olha, nós aceitamos, por 100% da família aceita fazer isso. Então existe um anexo que é feito e aí, naquele momento, naquela situação, naquele posicionamento de caixa, a família realiza aquela atividade. Ela não dá direito a refazer. E né, não é porque muitas vezes fala assim, mas fez lá no passado, vamos fazer de novo. Não, aquele momento era o momento. Esse momento a gente vai reanalisar e vamos ver se
há um outro anexo nesse momento de poder ou não realizar essa atividade. Isso tem sido uma prática de mercado na empresa familiar que traz o quê? Uma corresponsabilidade, primeiro, de todos. Segundo, traz essa visão do que está acontecendo e de que você é responsável por essa saúde financeira. E aí traz e deixa tangível o jogo para toda a família. Né? Não fica mais intrínseco, né? Não fica mais ali numa conversa paralela ou numa conversa, né, que ficou subentendido algo. Não, fica de fato exposto e todo mundo está sabendo o que está rolando. Né? Então, isso é extremamente importante, tá? Esse acordo formal e todos assinarem conforme as gerações vão entrando, elas vão assinando também, é de extrema importância, tá bom? O terceiro ponto, que é, a partir que eu tenha já esse processo de retirada, esse acordo, é o que eu vou fazer com o dinheiro. E o que acontece com esse dinheiro numa linha de tempo. E aí eu estou falando de um planejamento estratégico e financeiro junto. Isso é muito bacana. O que é o planejamento estratégico? É de fato colocar para a empresa aonde ela está e para onde ela quer ir. O que ela vai criar numa linha de tempo, como ela vai se posicionar, o que ela vai criar de novos produtos, o que ela vai trazer de novos serviços, o que ela vai trazer de renda complementar, o que ela vai inovar, ter uma linha ali de inovação, o que eu vou inovar, o que eu vou apostar, né, dentro da empresa para ver se dá ou não, se tem retorno ou não, se tem aderência nesse mercado ou não. E aí eu trago o planejamento financeiro, que dentro desse planejamento financeiro a gente traz, né, o demonstrativo financeiro, né, o demonstrativo, o resultado ali do mês a mês e do ano a ano, que são os recebíveis, né, e os compromissos que a empresa tem ao longo de uma linha de tempo. A gente entende o que são, né, esse fluxo de caixa, né, o que entra e o que sai da empresa. Mas nesse planejamento financeiro a gente leva em consideração toda essa vontade e desse risco que a empresa quer. Então a gente vai falar, olha, eu vou melhorar o meu serviço, eu vou trazer mais produto, então eu vou precisar de mais insumos. Então eu vou colocando esses investimentos e custos dentro desse planejamento financeiro a trazer a realidade no final das contas do que é ou não na empresa, né? Olha, até aqui, então eu tenho 100 mil alocado ali, 50 mil reais alocado ali, de tudo que eu retirar nesse planejamento financeiro, no final sobrou 15. É isso que a empresa, os integrantes têm que dividir. Eles não têm que dividir os 50 que estão lá, porque existem compromissos, existem ações, existe toda uma estratégia que aquela empresa está desenvolvendo a curto, médio e longo prazo para se manter dentro do mercado, para ter longevidade no mercado. E isso que é o legal, quando a gente traz esse terceiro item, a gente complementa o que está no primeiro e no segundo. Porque a gente traz um processo no primeiro, um comprometimento no segundo, e a gente traz o que vamos fazer com essa verba. E aí a empresa inteira, né, a empresa, os familiares, né, os integrantes, eles conseguem entender de fato que a ação que eles estão tomando nesse momento é o que vai matar a longevidade no segundo momento, tá? E isso é muito bacana. Então esses 3 pontos são bem legais, tá? Então a gente falou aqui do que acontece, né, o que é um comportamento e como a gente cessa esse comportamento. Tá? E aí esse cessar, né, essas 3 ações, elas são inegociáveis.